Irmão quem fez isso? Sim, com certeza. É a atenção do meu irmão para com a senhorita Thorpe, ou a admissão dela, que causa dor? Não é a mesma coisa. Acredito que o Sr. Morland reconheceria uma diferença. Nenhum homem se ofende com a admiração de outro homem pela mulher que ama, é apenas a mulher que pode torná-lo um tormento. Catherine croou por sua amiga e disse: Isabela está errada. Mas tenho certeza de que ela não pretende atormentar, pois é muito ligada ao meu irmão. Ela se apaixonou por ele desde o primeiro encontro, e embora o consentimento de meu pai fosse incerto, ela se preocupou a ponto de quase ter um colapso. Você sabe que ela deve estar muito ligada a ele. Entendo. Ela está apaixonada por James e flerta com Frederic. Ah, não, não flertes. Uma mulher apaixonada por um homem não pode flertar com outro. É provável que ela não ame tão bem, nem flerte tão bem, como poderia fazer individualmente. Os senhores devem ceder um pouco. Após uma breve pausa, Catherine prosseguiu. Então a senhora não acredita que Isabela esteja tão ligada ao meu irmão? Não tenho como opinar sobre esse assunto. Mas o que o seu irmão pode querer dizer? Se ele sabe do noivado dela, o que ele pode querer dizer com o comportamento dele? Você é um questionador muito perspicaz. Sou eu. Eu só pergunto o que quero que me digam. Mas o senhor pergunta apenas o que eu posso ser esperado a dizer? Sim, creio que sim, pois deve conhecer o coração de seu irmão. O coração do meu irmão, como o senhor o denomina, nesta ocasião, eu lhe asseguro que só posso imaginar. Bem, bem, não, se for para ser um palpite, que cada um faça o seu. Ser guiado por conjecturas de segunda mão é lamentável. As premissas estão diante de vocês. Meu irmão é um jovem vivaz e, por vezes, talvez um tanto impulsivo, ele conhece sua amiga há cerca de uma semana e soube do noivado dela quase desde que a conheceu. Bem, disse Catherine, após alguns momentos de consideração, pode ser que consiga adivinhar as intenções do seu irmão a partir de tudo isso, mas eu, com certeza, não consigo. Mas o seu pai não se sente desconfortável com isso? Ele não quer que o capitão Tilney vá embora. Claro, se o seu pai falasse com ele iria. Minha cara senhorita Morland, disse Henry, nesta amável solicitude pelo conforto de seu irmão, não estará a senhora um pouco enganada? Não está a ser um pouco excessivo. Ele lhe agradeceria, tanto por sua própria conta quanto por conta da senhorita Thorpe, por supor que o afeto dela, ou pelo menos o bom comportamento dela, só pode ser assegurado se ela não tiver nenhum contato com o capitão Tilney. Ele está seguro apenas na solidão? Ou o coração dela é constante a ele apenas quando não solicitado por mais ninguém? Ele não pode pensar isso, e pode ter certeza de que ele não faria pensar. Não direi, não fiquem inquietos, pois sei que estão, neste momento, mas procurem ficar o menos inquietos possível. Não há dúvida de que seu irmão e seu amigo têm um apego mútuo. Portanto, tenha certeza de que a verdadeira ciúme nunca poderá existir entre eles. Tenha certeza de que qualquer desentendimento entre eles não terá duração. Seus corações estão abertos um para o outro, pois nenhum coração pode estar para você. Eles sabem exatamente o que é necessário e o que pode ser suportado, e você pode ter certeza de que um nunca provocará ao outro além do que se sabe ser agradável. Percebendo que ela ainda parecia duvidosa e séria, ele acrescentou: Embora Frederic não saia de Bath conosco, ele provavelmente permanecerá por muito pouco tempo, talvez apenas alguns dias atrás de nós. Sua licença de ausência expirará em breve e ele deverá retornar ao seu regimento. E qual será, então, o seu conhecimento? A sala de estar beberá a Isabela Thorpe por quinzena e ela rirá com seu irmão sobre a paixão do pobre Tilney por um mês. Catherine não se oporia mais ao conforto. Ela havia resistido às suas investidas durante todo o discurso, mas agora se via cativa dele. Henry Tilney deve saber o que é melhor. Ela se culpava pela extensão de seus medos e decidiu nunca mais pensar tão seriamente sobre o assunto. A resolução dela foi apoiada pelo comportamento de Isabela na entrevista de despedida. Os Thorpe passaram a última noite da estadia de Catherine em Putney Street, e nada ocorreu entre os amantes para excitar a sua inquietação ou fazê-la afastar-se deles com apreensão. James estava em excelente espírito e Isabela de forma muito cativante e serena. A ternura dela por sua amiga parecia ser o primeiro sentimento de seu coração, mas isso, em tal momento, era admissível, e uma vez ela deu uma contradição direta ao seu amante e uma vez ela retirou a mão, mas Catherine lembrou-se das instruções de Henri e atribuiu tudo a uma afeição ponderada. Os abraços, as lágrimas e as promessas das belas que se despedem podem ser imaginados. Capítulo 20. O Sr. e Asha. Além lamentaram perder a jovem amiga, cujo bom humor e alegria a tornaram uma companheira valiosa, e na promoção do prazer dela ou deles próprios havia sido gentilmente incrementado. A felicidade dela em ir com a senhorita Tilney, contudo, impediu que desejassem o contrário,
E, como eles próprios ficariam apenas mais uma semana em Bath, a partida dela agora não seria sentida por muito tempo. O SR. Allen a acompanhou até a Milson Street, onde ela tomaria o café da manhã, e a viu sentada com a mais calorosa recepção entre seus novos amigos. Mas a agitação dela por se sentir parte da família é tão grande, e o receio de não agir exatamente como deveria e de não conseguir preservar a boa opinião deles é tão intenso que, nos primeiros 5 minutos de constrangimento, ela quase desejou retornar com ele para Putney Street. As maneiras da senhorita Tilney e o sorriso de Henry logo dissiparam algumas de suas sensações desagradáveis. Contudo, ela ainda estava longe de se sentir à vontade, nem as incessantes atenções do próprio general conseguiram tranquilizá-la completamente. Não, por mais perverso que parecesse, ela duvidava se não teria sentido menos, caso tivesse sido menos atendida. A ansiedade dele pelo conforto dela, as suas contínuas solicitações para que ela comesse e os seus medos frequentemente expressos de que ela não visse nada de seu agrado, embora ela nunca tivesse visto em toda a sua vida tamanha variedade numa mesa de café da manhã, tornaram impossível para ela esquecer, por um momento que fosse, que era uma visitante. Ela se sentia completamente indigna de tal respeito e não sabia como respondê-lo. A tranquilidade dela não foi aprimorada pela impaciência do general pela aparição de seu filho mais velho, nem pela insatisfação que ele expressou com a preguiça do capitão Tilney quando este finalmente desceu. Ela ficou bastante abalada com a severidade da reprimenda do pai dele, que lhe pareceu desproporcional à ofensa, e sua preocupação aumentou consideravelmente ao perceber-se a principal causa da palestra e que a impontualidade dele era principalmente mal vista por ser desrespeitosa para com ela. Isso a colocava em uma situação muito desconfortável, e ela sentia grande compaixão pelo capitão Tilney, sem poder esperar a sua boa vontade. Ele ouviu o pai em silêncio e não tentou qualquer defesa, o que a confirmou no receio de que a inquietude da mente dele, por causa de Isabela, pudesse, ao mantê-lo acordado por muito tempo, ter sido a verdadeira causa de seu despertar tardio. Era a primeira vez que ela estava decididamente na companhia dele e esperava agora poder formar sua opinião a seu respeito, mas mal ouviu a voz dele enquanto o pai permanecia na sala, e mesmo depois, tanto foram afetados os ânimos dele, que ela não conseguiu distinguir nada além destas palavras, sussurradas a Eleanor, como ficarei feliz quando todos vocês forem embora. A agitação da partida não era agradável. O relógio marcava 10 horas enquanto os troncos eram levados para baixo, e o general havia determinado que sairia da Milson Street até aquele horário. O casaco dele, em vez de ser trazido para que ele o vestisse diretamente, foi estendido na carruagem em que ele acompanharia o filho. O assento do meio da chaise não foi puxado, embora houvesse 3 pessoas para nele se acomodar, e a criada de sua filha o havia abarrotado de pacotes a ponto de Miss Morland não ter espaço para sentar, e, tal foi a influência dessa apreensão quando ele a ajudou a entrar, que ela teve alguma dificuldade em evitar que sua nova escrivaninha fosse atirada para a rua. Por fim, contudo, a porta foi fechada sobre as 3 mulheres, e elas partiram na sóbria marcha com que os 4 belos e bem alimentados cavalos de um cavalheiro costumam realizar uma jornada de 30 milhas. Tal era a distância de Northanger a Bath, agora dividida em 2 etapas iguais. O ânimo de Catherine revigorou-se à medida que se afastavam da porta, pois com a senhorita Tilney ela não sentia constrangimento, e, com o interesse de uma estrada completamente nova para ela, de uma abadia à frente e de um currículo atrás, ela avistou Bath pela última vez sem qualquer arrependimento e encontrou cada marco antes do que esperava. A tediosidade de uma espera de 2 horas em Petit France, na qual nada havia a fazer senão comer sem fome e vaguear sem nada a ver, foi o que se seguiu, e a admiração dela pelo estilo com que viajavam, pela carruagem e 4 da moda, cocheiros elegantemente uniformizados, levantando-se tão regularmente nos estribos, e numerosos escudeiros devidamente montados, diminuiu um pouco sob este inconveniente consequente. Se a festa deles tivesse sido perfeitamente agradável, o atraso não teria sido nada, mas o general Tilney, embora fosse um homem tão encantador, parecia sempre um obstáculo ao ânimo dos filhos, e quase nada era dito sem a sua intervenção. A observação disso, juntamente com o seu descontentamento com tudo o que a estalagem oferecia e a sua impaciência irada com os criados, faziam com que Catherine o temesse cada vez mais, e pareciam prolongar as 2 horas em 4. Finalmente, contudo, a ordem de liberação foi dada, e Catherine ficou muito surpresa com a proposta do general de que ela ocupasse o lugar dele na carruagem de seu filho pelo resto da viagem. O dia estava bom, e ele estava ansioso para que ela visse o máximo possível do país. A lembrança da opinião do SR. Além sobre as carruagens abertas para jovens fez com que ela curasse ao mencionar tal plano, e seu primeiro pensamento foi decliná-lo,
mas o segundo foi de maior deferência pelo julgamento do general Tilmei. Ele não poderia propor nada impróprio para ela, e, em poucos minutos, ela se viu com Henri na currículo, tão feliz quanto qualquer ser já existiu. Um teste muito breve convenceu-a de que um currículo era a carruagem mais bonita do mundo, a chaise e 4 rodas partiam com alguma grandeza, sem dúvida, mas era um negócio pesado e problemático, e ela não conseguia facilmente esquecer o fato de ter parado por 2 horas em P de France. Metade do tempo teria sido suficiente para o currículo, e os cavalos leves estavam tão dispostos a mover-se com agilidade que, se o general não tivesse escolhido que sua própria carruagem liderasse o caminho, eles poderiam tê-la ultrapassado com facilidade em 30 segundos. Mas o mérito do currículo não pertencia apenas aos cavalos. Henri conduzia tão bem, tão discretamente, sem causar alvoroço, sem exibições para ela ou xingamentos a eles, tão diferente do único cocheiro cavalheiro com quem ela poderia compará-lo. E então o chapéu dele assentava tão bem, e as inúmeras capas do seu sobretudo pareciam tão elegantemente importantes. Ser conduzida por ele, além de dançar com ele, era certamente a maior felicidade do mundo. Além de todas as outras delícias, ela agora tinha de ouvir os próprios elogios, de ser agradecida, ao menos por conta da irmã dele, por sua bondade em se tornar sua visitante, de ouvir isso classificado como verdadeira amizade e descrito como gerador de gratidão genuína. A irmã dele, disse ele, estava em uma situação desconfortável, não tinha companhia feminina e, na frequente ausência do pai, às vezes ficava sem qualquer companhia. Mas como isso pode ser? Disse Catherine. O senhor não está com ela? Nortanger não é mais do que metade da minha casa, tenho um estabelecimento na minha própria casa em Woodstone, que fica a quase 20 milhas da casa do meu pai, e parte do meu tempo é necessariamente passado lá. Quão arrependido o senhor deve estar por isso. Lamento sempre ter de me despedir de Eleanor. Sim, mas além do seu afeto por ela, o senhor deve ser tão apaixonado pela abadia. Depois de estar acostumado a um lar como a abadia, uma casa paroquial comum deve ser muito desagradável. Ele sorriu e disse: o senhor formou uma ideia muito favorável da abadia. Certamente, eu fiz. Não é um lugar antigo e encantador, exatamente como se lê nos livros. Estão preparados para enfrentar todos os horrores que um edifício como o que se lê sobre pode produzir? Tem coragem? Nervos adequados para painéis deslizantes e tapeçarias? Ah, sim, não creio que me assustaria facilmente, pois haveria tantas pessoas na casa. Além disso, ela nunca ficou desabitada e abandonada por anos, e então a família retornaria sem aviso prévio, como geralmente acontece. Não, certamente. Não teremos de explorar um salão mal iluminado pelas brasas de uma lareira a morrer, nem seremos obrigados a estender as nossas camas no chão de um quarto sem janelas, portas ou móveis. Mas deve-se ter em mente que, quando uma jovem é por qualquer meio introduzida em uma residência desse tipo, ela é sempre alojada separadamente do restante da família. Enquanto eles se acomodam em sua parte da casa, ela é formalmente conduzida por Dorothy, a antiga governanta, por uma escadaria diferente e por muitos corredores sombrios, até um apartamento que não era usado desde que algum primo ou parente faleceu nele, cerca de 20 anos antes. Consegue suportar uma cerimônia como esta? Não hesitará sua mente quando se encontrar nesta câmara sombria, demasiado alta e extensa para si, com apenas os fracos raios de uma única lâmpada a iluminar o seu tamanho, as suas paredes adornadas com tapeçarias que exibem figuras em tamanho real, e a cama, de um tecido verde escuro ou veludo púrpura, a apresentar mesmo uma aparência fúnebre. Seu coração não se afundará em você. Ah, mas isso não me acontecerá, tenho certeza. Com que temor você examinará os móveis de seu apartamento? E o que o senhor discernirá? Não mesas, toaletes, guarda-roupas ou gavetas, mas de um lado talvez os restos de um alaúde quebrado, do outro um baú pesado que nenhum esforço consegue abrir, e sobre a lareira o retrato de algum belo guerreiro, cujas feições o impressionarão de tal forma que não conseguirá desviar os olhos dele. Dorothy, por sua vez, igualmente impressionada com sua aparência, observa-o com grande agitação e deixa escapar algumas insinuações ininteligíveis. Para animá-lo, além disso, ela lhe dá motivos para supor que a parte da abadia que você habita está, sem dúvida, assombrada e o informa de que não terá um único empregado à sua disposição. Com esta cordial despedida, ela se despede com uma reverência. Você escuta o som de seus passos recuando até que o último eco possa alcançá-lo, e quando, com o ânimo esmorecido, você tenta fechar a porta, descobre, com crescente alarme, que ela não tem fechadura. Ah, Senhor Tunei, que terrível! Isto é como um livro. Mas isso não pode realmente acontecer comigo. Tenho certeza de que sua governanta não é realmente Dorothy. Bem, e agora? Talvez nada mais alarmante ocorra na primeira noite. A
Após superar seu inabalável horror à cama, você se retirará para descansar e terá algumas horas de sono inquieto. Mas na segunda ou no máximo na terceira noite após a sua chegada, provavelmente haverá uma tempestade violenta. E bombos de trovão tão altos que parecem abalar o edifício até suas fundações ecoarão pelas montanhas vizinhas, e durante as terríveis rajadas de vento que o acompanham, você provavelmente pensará que discerniu, pois sua lâmpada não se apagou uma parte do pendente mais violentamente agitada do que o restante. Incapaz, é claro, de reprimir a sua curiosidade no momento tão favorável para satisfazer, levantou-se imediatamente e, envolvendo-se no roupão, dirigiu-se para examinar este mistério. Após uma busca muito breve, descobrirá uma divisão na tapeçaria tão artisticamente construída que desafia a mais minuciosa inspeção, e ao abri-la, uma porta surgirá imediatamente, a qual, estando apenas segura por maciças barras e um cadeado, conseguirá abrir após alguns esforços, e, com a sua lâmpada em mãos, passará por ela para um pequeno cômodo abobadado. Não, de fato, eu ficaria muito assustado para fazer algo assim. O quê? Não quando Dorothy lhe deu a entender que é uma comunicação subterrânea secreta entre o seu apartamento e a capela de Santo Antônio, a escassas 2 milhas de distância. Poderia recuar de uma aventura tão simples? Não, não, o senhor prosseguirá para esta pequena sala bobadada e, através dela, para várias outras, sem perceber nada de muito notável em nenhuma. Em um, talvez haja uma adaga, em outro, algumas gotas de sangue, e em um terceiro, os restos de algum instrumento de tortura. Contudo, nada disso é incomum e como sua lamparina está quase esgotada, você retornará ao seu próprio aposento. Ao passar novamente pela pequena sala abobadada, no entanto, seus olhos serão atraídos por um grande e antiquado armário de ébano e ouro que, embora você o tivesse notado antes, passou despercebido. Impulsionado por um pressentimento irresistível, você se aproximará ansiosamente, destrancará suas portas dobráveis e vasculhará cada gaveta, mas por algum tempo sem descobrir nada de importância, talvez apenas uma considerável quantidade de diamantes. Por fim, contudo, ao tocar uma mola secreta, um compartimento interno se abrirá, um rolo de papel aparece, você o agarra, ele contém muitas folhas de manuscrito, você se apressa com o precioso tesouro para o seu próprio aposento, mas mal consegue decifrar Otto, quem quer que sejas, em cujas mãos estas memórias da infeliz Matilda possam cair, quando sua lâmpada de repente se apaga no soquete, deixando-o em total escuridão. Oh, não, não, não diga isso. Bem, prossiga. Mas ainda estava demasiado divertido com o interesse que despertara para conseguir levá-lo adiante. Já não conseguia impor solenidade nem ao assunto nem à voz, e foi obrigado a implorar-lhe que usasse a própria imaginação na leitura das desventuras de Matilda. Catherine, recuperando-se, envergonhou-se de sua impaciência e começou a assegurar-lhe, com sinceridade, que sua atenção havia sido despertada sem a menor apreensão de realmente encontrar o que ele relatava. A senhorita Tilney, ela tinha certeza, jamais a colocaria em um aposento como o que lhe havia descrito. Ela não tinha medo algum. Ao se aproximarem do fim da jornada, a impaciência dela por vislumbrar a abadia, suspensa por algum tempo pela conversa deles sobre assuntos muito diferentes, retornou com toda a força, e cada curva da estrada era aguardada com solene expectativa, na esperança de vislumbrar as maciças paredes de pedra cinza que se erguiam em meio a um bosque de carvalhos antigos, com os últimos raios de sol a brilhar em esplendor sobre as suas altas janelas góticas. Mas a construção era tão baixa que ela se viu passando pelos grandes portões da casa de campo, adentrando os próprios terrenos de Nortanger, sem ter avistado sequer uma chaminé antiga. Ela não sabia que tinha o direito de se surpreender, mas havia algo na forma como a abordagem foi feita que ela certamente não esperava. Transitar entre alojamentos de aparência moderna, encontrar-se com tanta facilidade nos próprios domínios da abadia e ser conduzida tão rapidamente por uma estrada lisa e nivelada de cascalho fino, sem obstáculo, alarme ou solenidade de qualquer tipo, parecia-lhe estranho e inconsistente. No entanto, ela não teve muito tempo livre para tais considerações. Uma súbita rajada de chuva, batendo-lhe em cheio no rosto, impossibilitou-a de observar mais qualquer coisa e fixou todos os seus pensamentos no bem-estar do seu novo chapéu de palha, e ela estava, de facto, sob as muralhas da abadia, saltando, com a ajuda de Henri, da carruagem, abrigando-se sob o velho alpendre, e já tinha mesmo passado para o vestíbulo, onde a sua amiga e o general a aguardavam para receber, sem sentir um único pressentimento terrível de miséria futura para si, ou um momento de suspeita de quaisquer cenas de horror passadas a serem encenadas dentro do solene edifício. A brisa não me parecera levar os suspiros dos assassinados, ela trouxera nada pior do que uma chuva fina e densa, e, tendo sacudido bem seu hábito, ela estava pronta para ser conduzida à sala de estar comum e capaz de considerar onde se encontrava.
Uma abadia. Sim, foi uma delícia estar realmente em uma abadia. Mas ela duvidava, ao olhar em volta da sala, se algo que estivesse sob sua observação lhe teria dado essa consciência. A mobília exibia toda a profusão e elegância do gosto moderno. A lareira, onde ela esperava a ampla largura e a pesada entalhação de tempos passados, foi reduzida a uma Rumford, com lajes de mármore simples, mas elegante e ornamentos de porcelana inglesa dos mais bonitos. As janelas, as quais ela olhava com uma dependência peculiar, por ter ouvido o general falar de sua preservação em sua forma gótica com reverente cuidado, eram, no entanto, menos do que sua imaginação havia retratado. Certamente, o arco ogival foi preservado, a forma deles era gótica, poderiam ser até janelas de guilhotina, mas cada painel era tão grande, tão claro, tão leve. Para uma imaginação que esperava as menores divisões e as mais pesadas pedras por vitrais, sujeira e teias de aranha, a diferença era muito angustiante. O general, percebendo como o olhar dela estava empregado, começou a falar sobre a pequenez do quarto e a simplicidade dos móveis, onde tudo, sendo de uso diário, pretendia apenas o conforto, etc., lisonjeando-se, contudo, com a ideia de que havia alguns aposentos na abadia que não seriam indesejáveis à sua atenção. Estava prestes a mencionar a custosa douração de um em particular, quando, tirando o relógio, parou abruptamente para pronunciar com surpresa que faltavam 20 minutos para 5. Isso parecia a palavra de separação, e Catherine viu-se apressada por Miss Tilney de tal forma que a convenceu de que a mais estrita pontualidade em relação aos horários da família seria esperada em Northanger. Ao regressarem pelo grande e alto salão, subiram uma ampla escadaria de carvalho polido, que, após muitos lances e patamares, os conduziu a uma longa e vasta galeria. De um lado havia uma série de portas, e do outro iluminava-se por janelas que Catherine apenas teve tempo de descobrir que davam para um pátio antes que Asta. Tionei a conduzisse a uma câmara e, mal parando para esperar que ela achasse confortável, deixou-a com um pedido ansioso de que fizesse o menor número possível de alterações em seu vestido. Capítulo 21. Um breve olhar foi suficiente para convencer Catherine de que seu apartamento era muito diferente daquele que Henri tentara alarmá-la com a descrição. Não era de forma alguma excessivamente grande e não continha tapeçaria nem veludo. As paredes eram revestidas, o chão era forrado com carpete, as janelas não eram menos perfeitas nem mais sombrias do que as da sala de estar abaixo, os móveis, embora não da moda mais recente, eram elegantes e confortáveis, e o ambiente do quarto, de modo geral, estava longe de ser desanimador. O coração dela instantaneamente aliviado nesse ponto, ela decidiu não perder tempo em examinar nada em particular, pois temia muito desagradar o general com qualquer atraso. Seu hábito, portanto, foi retirado com a maior rapidez possível, e ela se preparava para desabotoar o pacote de linho que o assento da carruagem havia trazido para sua imediata comodidade, quando seu olhar caiu subitamente sobre um grande baú alto, situado em um recanto profundo, de um lado da lareira. A visão disso a fez sobressaltar, e, esquecendo-se de tudo mais, ela ficou a contemplá-lo com uma admiração imóvel, enquanto estes pensamentos lhe cruzavam a mente. Isto é, de fato, muito estranho. Eu não esperava uma visão como esta. Um imenso e pesado baú. O que ele pode conter? Porque deveria ser colocado aqui. Foi empurrado para longe também, como se fosse para ficar fora de vista. Investigarei isso, custe o que custar, investigarei, e diretamente também, à luz do dia. Se eu ficar até a noite, minha vela pode apagar. Ela se aproximou e a examinou de perto. Era de cedro, curiosamente incrustada com alguma madeira mais escura e elevada a cerca de um pé do chão sobre um suporte entalhado do mesmo material. A fechadura era prateada, embora manchada pelo tempo. Em cada extremidade estavam os vestígios imperfeitos de alças também prateadas, quebradas talvez prematuramente por alguma estranha violência, e, no centro da tampa, havia uma cifra misteriosa, no mesmo metal. Catherine inclinou-se sobre ele com atenção, mas sem conseguir distinguir nada com certeza. Ela não conseguia, em qualquer direção que tomasse, acreditar que a última letra fosse um T, e, no entanto, que fosse qualquer outra coisa naquela casa era uma circunstância que gerava um grau de espanto incomum. Se não era originalmente deles, por quais estranhos eventos ele poderia ter caído nas mãos da família Tilney? A curiosidade temerosa dela crescia a cada momento e, apanhando, com mãos trêmulas, a lingueta da fechadura, decidiu, a todo custo, satisfazer-se, pelo menos, quanto ao seu conteúdo. Com dificuldade, pois algo parecia resistir aos seus esforços, ela levantou a tampa alguns centímetros, mas, nesse momento, uma batida súbita na porta do quarto a fez, sobressaltada, soltar a sua pegada e a tampa fechou-se com alarmante violência.
Essa intrusa mal-intencionada era a criada da senhorita Tilney, enviada por sua patroa para ser útil à senhorita Morland, e embora Catherine a dispensasse imediatamente, isso a fez recordar-se do que deveria estar fazendo e a forçou, apesar de seu ansioso desejo de desvendar esse mistério, a prosseguir com seu vestido sem mais delongas. O progresso dela não foi rápido, pois seus pensamentos e seus olhos ainda estavam fixos no objeto tão bem calculado para interessar e alarmar, embora ela não ousasse desperdiçar um momento em uma segunda tentativa. Não conseguia permanecer a muitos passos do baú. Por fim, no entanto, tendo enfiado um braço em seu vestido, sua toilette parecia tão quase concluída que a impaciência de sua curiosidade poderia ser satisfeita sem riscos. Um momento certamente poderia ser poupado, e, tão desesperada deveria ser a exaustão de suas forças, que, a menos que assegurada por meios sobrenaturais, a tampa em um momento seria arremessada para trás. Com esse espírito, ela avançou, e sua confiança não a decepcionou. O esforço resoluto dela levantou a tampa e deu aos olhos dela, atônitos, a visão de um edredom de algodão branco, devidamente dobrado, repousando em uma extremidade do baú em posse indiscutível. Ela observava com o primeiro rubor de surpresa quando a senhorita Tilney, ansiosa para que sua amiga estivesse pronta, entrou na sala e a crescente vergonha de ter alimentado por alguns minutos uma expectativa absurda somou-se à vergonha de ser flagrada em uma busca tão ociosa. É um velho baú curioso, não é? Disse a senhorita Tilney, enquanto Catherine o fechava apressadamente e se virava para o espelho. É impossível dizer a quantas gerações está aqui. Não sei como foi parar nesta sala pela primeira vez, mas não a mandei mover, pois pensei que poderia ser útil para segurar chapéus e bonés. O pior de tudo é que o seu peso dificulta a abertura. Nesse canto, no entanto, está pelo menos fora do caminho. Catherine não tinha tempo para falar, pois estava ao mesmo tempo corando, amarrando o vestido e formulando resoluções sábias com a mais violenta rapidez. A senhorita Tilney ensinou delicadamente seu receio de se atrasar, e em menos de um minuto desceram juntas, alarmadas, não sem razão, pois o general Tilney estava a percorrer a sala de estar, com o relógio na mão, e, no exato instante em que elas entraram, puxou a campainha com violência, ordenando: o jantar deve estar na mesa imediatamente. Catherine estremeceu com a ênfase com que ele falava e sentou-se pálida e sem fôlego, um estado de humildade extrema, preocupada com os filhos dele e detestando baús antigos. E o general, recuperando a polidez ao olhá-la, passou o resto do tempo a repreender a filha por apressar tão tola e desnecessariamente a sua bela amiga, que estava absolutamente sem fôlego de tanta pressa, quando não havia a menor razão para apressar-se. Mas Catherine não conseguia de modo algum superar a dupla angústia de ter envolvido a amiga numa reprimenda e de ter sido uma grande tola, até que se sentaram felizmente à mesa de jantar, momento em que os sorrisos complacentes do general e o seu próprio bom apetite a restauraram a paz. A sala de jantar era um aposento nobre, com dimensões adequadas a uma sala de estar muito maior do que a de uso comum, e decorada em um estilo de luxo e ostentação que quase se perdia no olhar inexperiente de Catherine, que via pouco mais do que a sua amplitude e o número de seus acompanhantes. Entre os dois, ela expressou em voz alta sua admiração, e o general, com uma expressão muito afável, reconheceu que a sala não era de modo algum mal dimensionada, e confessou ainda que, embora tão desatento a tais assuntos quanto a maioria das pessoas, considerava uma sala de jantar razoavelmente grande como uma das necessidades da vida. Ele supôs, contudo, que ela deveria estar acostumada a apartamentos muito maiores na casa do SR. Além. Não, de fato, foi a honesta garantia de Catherine, o SR. A sala de jantar de Allen não era maior do que a metade, e ela nunca tinha visto um cômodo tão grande quanto aquele em toda a sua vida. O bom humor do general aumentou, porque, tendo ele tais aposentos, pensou que seria simples não os utilizar, mas, por sua honra, acreditava que haveria mais conforto em quartos de apenas metade do tamanho deles. A casa do SR. Além, ele tinha certeza, deveria ser exatamente do tamanho ideal para a felicidade racional. A noite transcorreu sem mais perturbações e, na ocasional ausência do general Tilney, com muita alegria. Foi apenas na presença dele que Catherine sentiu o menor cansaço de sua jornada, e mesmo assim, mesmo em momentos de languidez ou contenção, um sentimento de felicidade geral predominava, e ela conseguia pensar em seus amigos em Batsy e o desejo de estar com eles. A noite estava tempestuosa, o vento vinha aumentando em intervalos durante toda a tarde e, quando a festa se dispersou, soprava e chovia violentamente. Catherine, ao atravessar o corredor, escutou a tempestade com uma sensação de assombro e, quando a ouviu rugir ao redor de um canto do antigo edifício e fechar com fúria súbita uma porta distante, sentiu pela primeira vez que estava realmente em uma abadia.
Sim, esses eram sons característicos. Eles lhe trouxeram à memória uma infinidade de situações terríveis e cenas horrendas que tais edifícios haviam testemunhado, e tais tempestades a haviam anunciado, e ela se regozijou sinceramente nas circunstâncias mais felizes que acompanhavam sua entrada em paredes tão solenes. Ela não tinha nada a temer de assassinos noturnos ou galanteadores embriagados. Henri certamente falara apenas em tom de brincadeira no que dissera naquela manhã. Em uma casa tão mobiliada e tão vigiada, ela não teria nada a explorar ou a sofrer, e poderia ir para o seu quarto tão seguramente como se fosse o seu próprio aposento em Fullerton. Assim, ao fortificar sabiamente a mente enquanto subia as escadas, ela conseguiu, especialmente ao perceber que a senhorita Tilmei dormia apenas 2 portas abaixo, entrar em seu quarto com um coração razoavelmente firme, e seu ânimo foi imediatamente revigorado pela alegre chama de uma lareira. Quão melhor é isto, disse ela, enquanto se dirigia à lareira, quão melhor encontrar um fogo já aceso do que ter de esperar, tremendo de frio, até que toda a família esteja na cama, como tantas pobres moças foram obrigadas a fazer, e então ter uma fiel e velha criada a assustá-la ao entrar com um feixe de lenha. Quão contente estou por Nortanger ser o que é. Se tivesse sido como em outros lugares, não sei se, numa noite como esta, teria podido garantir a minha coragem, mas agora, com certeza, não há nada que alarme. Ela olhou ao redor da sala. As cortinas da janela pareciam em movimento. Não poderia ser nada além da violência do vento penetrando pelas divisões das persianas, e ela avançou audaciosamente, cantarolando despreocupadamente uma melodia para se certificar de que era assim, espiou corajosamente atrás de cada cortina. Não viu nada em nenhum dos bancos de janela baixos que a assustasse, e ao colocar a mão contra a persiana, sentiu a mais forte convicção da força do vento. Um olhar para o velho baú, ao se afastar dessa inspeção, não era desprovido de utilidade. Ela desprezava os medos infundados de uma fantasia ociosa e começou, com uma indiferença muito feliz, a preparar-se para dormir. Ela deveria levar o tempo que precisasse, não deveria apressar-se, não se importava se fosse a última a levantar-se na casa. Mas ela não acenderia o fogo, isso pareceria covarde, como se desejasse a proteção da luz depois de já estar na cama. O fogo, portanto, apagou-se e Catherine, tendo passado a maior parte de uma hora em seus arranjos, começava a pensar em deitar-se, quando, ao dar uma última olhada ao redor do quarto, foi surpreendida pela aparência de um alto e antiquado armário preto que, embora em uma posição bastante visível, nunca havia chamado sua atenção antes. As palavras de Henri, a descrição dele do gabinete de ébano que escapara à observação a princípio, atravessaram-na imediatamente, embora não houvesse realmente nada naquilo. Havia algo caprichoso, era certamente uma coincidência muito notável. Ela pegou a vela e olhou atentamente para o armário. Não era absolutamente ébano e ouro, mas era laca preta e amarela do tipo mais belo, e, ao segurar a vela, o amarelo tinha muito o efeito do ouro. A chave estava na porta e ela teve uma estranha vontade de olhar para dentro, não, porém, com a menor expectativa de encontrar algo, mas era tão peculiar, depois do que Henri dissera. Em suma, ela não conseguia dormir até tê-lo examinado. Assim, colocando a vela com grande cautela sobre uma cadeira, ela agarrou a chave com uma mão muito trêmula e tentou girá-la, mas esta resistiu a todo o seu esforço. Alarmada, mas não desencorajada, ela tentou de outra forma, um raio disparou, e ela acreditou ter sido bem-sucedida, mas com estranhamente misterioso. A porta permanecia intransponível. Ela hesitou por um momento, maravilhada. O vento rugia pela chaminé, a chuva batia em torrentes contra as janelas, e tudo parecia falar da gravidade da sua situação. Retirar-se para a cama, no entanto, insatisfeita com tal ponto, seria em vão, uma vez que o sono seria impossível com a consciência de um gabinete tão misteriosamente fechado em sua imediata proximidade. Novamente, portanto, ela se dedicou à chave e, após movê-la de todas as maneiras possíveis por alguns instantes, com a determinada celeridade do último esforço da esperança, a porta cedeu subitamente à sua mão. Seu coração pulou de exultação diante de tal vitória e, tendo aberto cada porta de correr, a segunda sendo segurada apenas por ferrolhos de construção menos notável do que a fechadura, embora, nisso, seu olhar não discernisse nada em comum. Uma dupla fileira de pequenas gavetas apareceu à vista, com algumas gavetas maiores acima e abaixo delas, e, no centro, uma pequena porta, também fechada com fechadura e chave, assegurava, com toda a probabilidade, uma cavidade de importância. O coração de Catherine batia acelerado, mas sua coragem não a abandonou. Com as faces ruborizadas pela esperança e os olhos arregalados pela curiosidade, seus dedos agarraram a maçaneta de uma gaveta e a puxaram. Estava completamente vazio. Com menos alarme e maior avidez, ela apanhou um segundo, um terceiro, um quarto, cada um estava igualmente vazio.
Nenhum deles foi deixado sem ser revistado, e em nenhum foi encontrado algo. Bem versada na arte de ocultar um tesouro, a possibilidade de forros falsos nas gavetas não lhe escapou, e ela palpou cada uma com ansiosa acuidade em vão. O lugar no meio, por sua vez, permanecia inexplorado, e embora ela nunca tivesse tido a menor ideia de encontrar algo em qualquer parte do armário desde o início, e não estivesse nem um pouco desapontada com seu insucesso até então, seria tolice não examiná-lo minuciosamente enquanto estivesse a isso. No entanto, demorou algum tempo até que conseguisse destrancar a porta, a mesma dificuldade ocorrendo na manipulação dessa fechadura interna como na externa. Mas, por fim, ela se abriu, e sua busca, ao contrário das anteriores, não foi em vão. Seus olhos rápidos caíram diretamente sobre um rolo de papel empurrado para a parte mais distante da cavidade, aparentemente para a ocultação, e seus sentimentos naquele momento eram indescritíveis. O coração dela disparou, os joelhos tremeram e as bochechas empalideceram. Ela apanhou, com a mão trêmula, o precioso manuscrito, pois uma rápida olhadela bastou para identificar os caracteres escritos, enquanto reconhecia com sensações terríveis. Esta impressionante exemplificação do que previra, decidiu instantaneamente ler cada linha antes de tentar descansar. A penumbra da luz que a vela dela emitia fez com que ela se virasse para ela com alarme, mas não havia perigo de sua súbita extinção. Ainda tinha algumas horas para queimar, e para que ela não tivesse maior dificuldade em distinguir a escrita do que a sua antiga data poderia ocasionar, ela apagou apressadamente. Lamentavelmente. Foi sufocado e extinto de uma só vez. Uma lâmpada não poderia ter se apagado com efeito mais terrível. Catherine, por alguns momentos, ficou imóvel de horror. Foi feito completamente, nenhum vestígio de luz na mecha poderia dar esperança ao sopro que reacenderia. Uma escuridão impenetrável e imutável preenchia a sala. Uma rajada de vento violenta, erguendo-se com fúria súbita, acrescentou um novo horror ao momento. Caterine estremeceu da cabeça aos pés. Na pausa que se seguiu, um som de passos recuando e o fechamento de uma porta distante atingiram seu ouvido apavorado. A natureza humana não poderia suportar mais. Um suor frio brotou em sua testa, o manuscrito caiu de sua mão e, tateando o caminho até a cama, ela pulou apressadamente para dentro, buscando alguma suspensão da agonia ao se enfiar bem para debaixo das cobertas. Fechar os olhos para dormir naquela noite parecia-lhe completamente fora de questão. Uma curiosidade tão justamente despertada e sentimentos de todas as formas tão agitados, o repouso deve ser absolutamente impossível. A tempestade também no exterior era tão terrível. Ela não estava acostumada a sentir alarme com o vento, mas agora cada rajada parecia carregada de uma terrível inteligência. O manuscrito tão maravilhosamente encontrado, tão maravilhosamente cumprindo a previsão da manhã, como poderia ser explicado? O que ele poderia conter? A quem isso poderia se referir? Por quais meios poderia ter sido tão longamente ocultado? E quão singularmente estranho que lhe coubesse a ela a tarefa de descobri-lo, até que se tornasse a senhora do seu conteúdo. Porém, ela não poderia ter nem repouso nem conforto, e com os primeiros raios de sol estava determinada a lê-lo. Mas muitas foram as horas tediosas que ainda teriam de intervir. Ela estremeceu, revirou-se em sua cama e invejou cada sono tranquilo. A tempestade ainda rugia, e diversos eram os fluidos, mais terríveis até do que o vento, que atingiam intermitentemente seu ouvido assustado. As próprias cortinas de sua cama pareciam, no momento, em movimento e, noutro, a fechadura de sua porta agitava-se, como se pela tentativa de alguém de entrar. Murmúrios ocos pareciam rastejar pela galeria e mais de uma vez o som de gemidos distantes gelou seu sangue. Hora após hora se passou, e a cansada Catherine ouviu as 3 badaladas de todos os relógios da casa antes que a tempestade se acalmasse ou que ela, sem saber, adormecesse profundamente. Capítulo 22. O som da criada abrindo as persianas às 8 horas do dia seguinte foi o que despertou Catherine pela primeira vez, e ela abriu os olhos, perguntando-se como poderiam ter estado fechados. Para objetos de alegria, seu fogo já ardia e uma manhã ensolarada sucedera à tempestade da noite. Instantaneamente, com a consciência da existência, retornou-lhe a recordação do manuscrito e, levantando-se da cama no exato momento em que a criada se afastava, recolheu avidamente cada folha dispersa que se desprendera do rolo ao cair no chão e voltou-se para desfrutar o luxo da sua leitura em seu travesseiro. Ela agora via claramente que não deveria esperar um manuscrito de comprimento igual ao da maioria do que havia se horrorizado em livros, pois o rolo, parecendo consistir inteiramente de pequenas folhas desconexas, era de tamanho trivial, muito menor do que ela inicialmente supusera. O olhar ávido dela percorreu rapidamente uma página. Ela começou pela sua importação. Seria possível, ou os sentidos dela não a enganaram? Um inventário de roupas de cama em caracteres grosseiros e modernos. Parecia ser tudo o que ela tinha pela frente.
Se a evidência visual pudesse ser confiável, ela segurava um bilhete de lavanderia na mão. Ela pegou outra folha e viu os mesmos artigos com pouca variação. Uma terceira, uma quarta e uma quinta não apresentaram nada de novo. Camisas, meias, gravatas e coletes a encararam em cada um. Outros dois, escritos pela mesma mão, assinalavam uma despesa pouco mais interessante em letras, pó de cabelo, cadarços e bola de calças. E a folha maior, que envolvia o resto, parecia pela sua primeira linha de dobra para emplastro em égua castanha uma conta de ferreiro. Tal era a coleção de documentos deixados talvez, como ela então poderia supor, pela negligência de um criado no local de onde os havia retirado que a havia preenchido de expectativa e alarme e roubara a metade do descanso noturno. Ela se sentiu humilhada até o chão. Não poderia a aventura do baú tê-la ensinado sabedoria? Um canto dele, que lhe chamou a atenção enquanto ela estava deitada, parecia erguer-se em julgamento contra ela. Nada poderia agora ser mais claro do que o absurdo de suas recentes fantasias. Isso porque um manuscrito de muitas gerações atrás pudesse ter permanecido indetectável em um ambiente como aquele, tão moderno, tão habitável. O que ela deveria ser a primeira a possuir a habilidade de destrancar um armário, cuja chave estava aberta a todos. Como ela pôde se impor tanto? Deus me livre que Henrique algum dia venha a saber da tolice dela. E foi em grande medida a obra dele, pois se o gabinete não tivesse aparecido tão exatamente de acordo com a descrição que ele fizera das aventuras dela, ela jamais teria sentido a menor curiosidade a respeito. Este foi o único consolo que ocorreu. Impaciente para se livrar daquelas odiosas evidências de sua tolice, aqueles detestáveis papéis então espalhados pela cama, ela se levantou diretamente e, dobrando-os o mais próximo possível da mesma forma de antes, os devolveu ao mesmo lugar dentro do armário, com sincero desejo de que nenhum acidente imprevisto os trouxesse à tona novamente, para a desonrar até mesmo diante de si mesma. Porque as fechaduras deveriam ter sido tão difíceis de abrir, no entanto, ainda era algo notável, pois ela agora as manuseava com perfeita facilidade. Nisso havia, sem dúvida, algo misterioso, e ela se entregou à sugestão lisonjeira por meio minuto, até que a possibilidade de a porta ter sido inicialmente destrancada e de ela própria ser a responsável por fechá-la lhe ocorreu, provocando-lhe outra rubor. Ela se afastou o mais rápido que pôde de um cômodo em que sua conduta produzia reflexões tão desagradáveis e encontrou o caminho com toda a velocidade para a sala de café da manhã, conforme lhe havia sido indicado pelas Pa. Chunei na noite anterior. Henry estava sozinho nisso, e sua esperança imediata de que ela não tivesse sido perturbada pela tempestade, com uma referência irônica ao caráter do edifício que habitavam, era bastante angustiante, pois o mundo não a teria por fraca e, no entanto, incapaz de uma falsidade absoluta, viu-se constrangida a admitir que o vento a mantivera acordada um pouco. Mas temos uma manhã encantadora depois disso, acrescentou ela, desejando livrar-se do assunto, e tempestades e insônia não são nada quando já passaram. Que jacintos lindos! Acabei de aprender a amar uma jacinto. E como o senhor poderia aprender? Por acaso ou por discussão? Sua irmã me ensinou, não sei como. A senhora Allen esforçava-se, ano após ano, para me agradar, mas eu nunca consegui, até que os vi outro dia na Milson Street. Sou naturalmente indiferente a flores. Mas agora você ama uma Jacinto. Tanto melhor. Você adquiriu uma nova fonte de prazer, e é bom ter o maior número possível de alicerces para a felicidade. Além disso, o apreço por flores é sempre desejável em seu sexo, pois serve como um meio de levá-lo para fora de casa e incentivá-lo a praticar exercícios com mais frequência do que o faria de outra forma. E embora o amor de uma Jacinto possa ser bastante doméstico, quem pode dizer, uma vez despertado o sentimento, que com o tempo não se possa vir a amar uma rosa? Mas não quero que nenhuma dessas atividades me tire de casa. O prazer de caminhar e respirar ar fresco é suficiente para mim, e em dias de bom tempo estou fora mais da metade do meu tempo. Mamãe diz que eu nunca estou por dentro. De qualquer forma, fico contente que tenha aprendido a amar uma Jacinto. O mero hábito de aprender a amar é o essencial, e a disposição para aprender em uma jovem é uma grande bênção. Minha irmã tem um modo de instrução agradável? Caterine foi poupada do constrangimento de tentar uma resposta pela entrada do general, cujos sorrisos e elogios anunciaram um estado de espírito feliz, mas cuja gentil insinuação de acordar cedo e com simpatia não contribuiu para a sua compostura. A elegância do conjunto de café da manhã chamou a atenção de Catherine assim que se sentaram à mesa e, felizmente, fora a escolha do general. Ele ficou encantado com a aprovação dela ao seu gosto, confessou que era elegante e simples, achou certo incentivar a manufatura de seu país, e, por sua parte, para seu paladar pouco exigente, o chá era tão bem saboroso da argila de Staffordshire quanto da de Dryden ou Sèvres. Mas este era um conjunto bastante antigo, adquirido há 2 anos.
A fabricação melhorara consideravelmente desde então. Ele vira alguns espécimes belíssimos na última vez em que estivera na cidade e, se não fosse completamente desprovido de vaidade desse tipo, poderia ter sido tentado a encomendar um novo conjunto. Ele confiava, contudo, que em breve surgiria a oportunidade de selecionar um, embora não para si. Catherine foi provavelmente a única da festa que não compreendeu. Pouco depois do café da manhã, Henrios deixou para ir a Woolston, onde negócios o exigiam e o manteriam por 2 ou 3 dias. Todos compareceram ao salão para vê-lo montar seu cavalo e, imediatamente ao reentrar na sala de jantar, Catherine dirigiu-se a uma janela na esperança de vislumbrar novamente a silhueta dele. Esta é uma exigência um tanto pesada para a fortaleza de seu irmão, observou o general a Eleanor. Woolston terá uma aparência sombria hoje. É um lugar bonito, perguntou Catherine. O que a senhora diz, Eleanor? Expresse sua opinião, pois as damas podem discernir melhor o gosto de outras damas em relação a lugares, assim como os homens. Acredito que seria reconhecido pelo olhar mais imparcial ter muitas recomendações. A casa ergue-se entre belos prados voltados para o sudeste, com uma excelente horta na mesma orientação. As paredes que a cercam foram construídas e abastecidas por mim há cerca de 10 anos, para o benefício do meu filho. É uma família que vive aqui, senhorita Morland, e como a propriedade no local é principalmente minha, pode crer que me certifico de que não seja uma má escolha. Se a renda de Henry dependesse exclusivamente deste sustento, ele não estaria mal provido. Pode parecer estranho que, com apenas 2 filhos mais novos, eu considere qualquer profissão necessária para ele, e certamente há momentos em que todos desejaríamos que ele se desvinculasse de qualquer laço de negócios. Mas, embora eu não consiga exatamente converter as senhoritas, tenho certeza de que o seu pai, senhorita Morland, concordaria comigo ao considerar conveniente dar a cada jovem algum emprego. O dinheiro é irrelevante, não é um objetivo, mas o emprego é o que realmente importa. Até mesmo Frederic, meu filho mais velho, que talvez seja de uma propriedade rural tão considerável quanto a de qualquer homem particular do condado, tem a sua profissão. O efeito imponente deste último argumento era igual aos seus desejos. O silêncio da senhora provou que a questão era irrespondível. Na noite anterior, algo havia sido dito sobre ela ser apresentada à casa e ele agora se oferecia para acompanhá-la. Embora Caterina esperasse explorá-la apenas na companhia da filha dele, a proposta era, em qualquer circunstância, uma felicidade excessiva para não ser aceita com alegria, pois ela já estava 18 horas na abadia e havia visto apenas alguns de seus cômodos. A caixa de rede, recém-retirada com tranquilidade, foi fechada com alegre pressa, e ela estava pronta para atendê-lo em um instante. E, quando eles tivessem percorrido a casa, ele prometeu a si mesmo, além disso, o prazer de acompanhá-la pelos arbustos e pelo jardim. Ela fez uma reverência de assentimento. Mas talvez fosse mais agradável para ela fazer disso seu primeiro objetivo. O tempo estava, no momento, favorável, e nesta época do ano a incerteza de que assim continuasse era muito grande. Qual ela preferiria? Ele estava igualmente a serviço dela. Qual delas ele achava que mais se adequaria aos desejos de sua bela amiga? Mas ele achava que conseguia discernir. Sim, ele certamente leu nos olhos da senhorita Morland um desejo ponderado de aproveitar o clima ensolarado presente. Mas quando ela errou o julgamento, a abadia estaria sempre segura e seca. Ele cedeu implicitamente e buscaria seu chapéu para acompanhá-los em um momento. Ele saiu da sala e Catherine, com o rosto desapontado e ansioso, começou a falar sobre sua relutância em que ele os levasse para fora contra sua própria inclinação, sob a ideia equivocada de agradá-la, mas foi interrompida por Miss Tilney, que disse, com um pouco de confusão: acredito que será mais sensato aproveitar amanhã enquanto está tão agradável, e não se preocupe com meu pai, ele sempre sai a essa hora do dia. Catherine não sabia exatamente como isso deveria ser compreendido. Por que a senhorita Tilney ficou envergonhada? Poderia haver alguma relutância da parte da general em mostrar-lhe a abadia? A proposta foi dele mesmo. E não era estranho que ele sempre fizesse sua caminhada tão cedo? Nem o pai dela nem o SR. Além o fizeram. Foi certamente muito provocador. Ela estava impaciente para ver a casa e tinha quase nenhuma curiosidade sobre os jardins. Se Henry tivesse estado com eles, de fato. Mas agora ela não deveria saber o que era pitoresco quando o via. Tais eram os seus pensamentos, mas ela os guardou para si e pôs o seu chapéu com uma paciência descontente. Ela foi, no entanto, surpreendida, além de suas expectativas, pela grandiosidade da abadia ao vê-la pela primeira vez do gramado. Todo o edifício circundava um grande pátio, e 2 lados do quadrângulo, ricos em ornamentos góticos, sobressaíam para admiração. O restante era cercado por colinas de árvores antigas ou plantações luxuriantes, e as íngremes colinas arborizadas que se erguiam atrás, para lhe dar abrigo, eram belas mesmo no mês de março, sem folhas.
Catherine não tinha visto nada que se comparasse a isso, e seus sentimentos de deleite eram tão intensos que, sem esperar por qualquer autoridade superior, ela irrompeu audaciosamente em admiração e louvor. O general escutou com gratidão assentida e parecia que a sua própria estima por Norpenger aguardara indefinida até aquele momento. O pomar seria o próximo a ser admirado, e ele o conduziu até lá através de uma pequena porção do parque. A extensão do jardim era tal que Catherine não podia ouvir sem desânimo, sendo mais do dobro da área de todos os terrenos do SR. Além, bem como dos de seu pai, incluindo o cemitério e o pomar. As paredes pareciam incontáveis em número, infinitas em comprimento. Uma vila de estufas parecia erguer-se entre elas, e uma paróquia inteira parecia estar a trabalhar dentro do recinto. O general ficou lisonjeado com as expressões de surpresa dela, que diziam quase tão claramente, quanto ele logo a forçou a dizer em palavras, que ela nunca tinha visto jardins iguais àqueles antes, e ele então modestamente admitiu que, sem qualquer ambição desse tipo por parte dele, sem qualquer preocupação com isso, ele acreditava que eram inigualáveis no reino. Se ele tinha uma obsessão, era essa. Ele amava um jardim. Embora descuidado na maioria das questões alimentares, ele amava frutas boas, ou, se não amasse, seus amigos e filhos o faziam. Havia, contudo, grandes vexações associadas a um jardim como o dele. O máximo cuidado nem sempre conseguia garantir os frutos mais valiosos. A Pinhal tinha produzido apenas 100 no último ano. O SR. Além, supunha ele, deveria sentir esses inconvenientes tanto quanto ele próprio. Não, de forma alguma. O SR. Allen não se importava com o jardim e nunca nele entrava. Com um sorriso triunfante de autossatisfação, o general desejou poder fazer o mesmo, pois nunca entrava no seu sem ser de alguma forma incomodado por ele não corresponder ao seu plano. Como foram trabalhadas as casas de sucessão do SR? Allen, descrevendo a natureza do seu próprio enquanto os adentravam. Sr. Allen tinha apenas uma pequena estufa, da qual Allen dispunha para suas plantas no inverno, e havia um fogo nela de vez em quando. Ele é um homem feliz, disse o general com um olhar de desprezo muito satisfeito. Depois de a ter levado a cada divisão e a cada canto, até que ela se cansasse de ver e de se maravilhar, ele finalmente permitiu que as raparigas aproveitassem a vantagem de uma porta exterior, expressando então o desejo de examinar o efeito de algumas alterações recentes no pavilhão de chá, propôs que fosse uma extensão agradável da caminhada, caso a senhorita Morland não estivesse cansada. Mas para onde a senhora vai, Eleanor? Por que escolher esse caminho frio e úmido para isso? A senhorita Morland se molhará. A melhor forma era atravessando o parque. Este é um dos meus passeios favoritos, disse a senhorita Tilmay, por isso sempre o considero o melhor e mais próximo. Mas talvez esteja úmido. Era um caminho estreito e sinuoso por um denso bosque de velhos pinheiros escoceses, e Catherine, impressionada com seu aspecto sombrio e ansiosa por nele entrar, não pôde, mesmo com a desaprovação do general, ser impedida de avançar. Ele percebeu a inclinação dela e, tendo novamente insistido em vão no argumento da saúde, foi educado demais para fazer mais oposição. Ele, no entanto, desculpou-se de comparecer a eles. Os raios de sol não eram muito alegres para ele e ele os encontraria por outro caminho. Ele se afastou e Catherine ficou chocada ao perceber o quanto seu ânimo foi aliviado pela separação. Choque, porém, sendo menos real do que o alívio, não me causou dano, e ela começou a falar com alegre facilidade sobre a deliciosa melancolia que tal bosque inspirava. Eu sou particularmente fã deste lugar, disse o acompanhante dela, com um suspiro. Era a caminhada favorita da minha mãe. Catherine nunca tinha ouvido Tilmay ser mencionada na família antes, e o interesse despertado por essa lembrança terna manifestou-se diretamente em seu semblante alterado e na pausa atenta com que aguardava algo mais. Eu costumava caminhar aqui com ela com tanta frequência, acrescentou Eleanor, embora eu nunca o tenha amado então, como tenho amado desde então. Naquela época, eu realmente me perguntava sobre a escolha dela, mas a memória dela o torna querido agora. E não deveria isso, refletiu Catherine, tornar o livro mais querido para o marido dela? No entanto, o general não o faria. Miss Tilney, permanecendo em silêncio, arriscou dizer: a morte dela deve ter sido uma grande aflição. Uma grande e crescente, respondeu o outro em voz baixa. Eu tinha apenas 13 anos quando isso aconteceu, e embora eu sentisse minha perda talvez tão intensamente quanto alguém tão jovem poderia sentir, eu não poderia saber, na época, o quão grande era essa perda. Ela parou por um momento e, então, acrescentou com grande firmeza: não tenho irmã, sabe, e embora meus irmãos sejam muito afetuosos, e Henry esteja aqui com frequência, o que eu agradeço imensamente, é impossível para mim não ser frequentemente solitária.
Certamente, o senhor deve sentir muito a falta dele. Uma mãe teria estado sempre presente. Uma mãe teria sido uma amiga constante, sua influência teria sido incomparável. Ela era uma mulher muito encantadora. Ela era bonita? Havia alguma fotografia dela na abadia? E por que ela tinha sido tão parcial àquele bosque? Foi por desânimo? Foram perguntas que agora jorravam avidamente. As três primeiras receberam uma afirmativa pronta, as duas outras foram ignoradas, e o interesse de Catherine pela falecida senhora Tilney aumentava a cada pergunta, fossem elas respondidas ou não. Ela se sentia persuadida de sua infelicidade no casamento. O general certamente fora um marido cruel. Ele não amava o jeito dela de andar, poderia, portanto, tê-la amado. E além disso, por mais atraente que fosse, havia algo na feição dele que indicava que ele não havia se comportado bem com ela. A fotografia dela, suponho, corando com a arte consumada de sua própria pergunta, está pendurada no quarto de seu pai? Não, era destinado à sala de estar, mas meu pai ficou insatisfeito com a pintura e, por algum tempo, ela não teve lugar. Logo após a morte dela, conseguiu para mim e o pendurei em meu quarto, onde terei o prazer de vir mostrá-lo. É muito parecido. Aqui estava outra prova. Um retrato, muito semelhante, de uma esposa falecida, não valorizado pelo marido. Ele deve ter sido terrivelmente cruel com ela. Catherine não tentou mais esconder de si mesma a natureza dos sentimentos que, apesar de todas as atenções dele, ela havia sentido anteriormente, e o que antes era terror e aversão, agora era aversão absoluta. Sim, aversão. A crueldade dele para com uma mulher tão encantadora o tornou odioso para ela. Ela frequentemente lera sobre tais personagens que o SR. Alien costumava considerar antinaturais e exagerados, mas ali estava a prova cabal do contrário. Ela acabara de resolver esse ponto quando o fim do caminho os trouxe diretamente ao general, e, apesar de toda a sua indignação virtuosa, viu-se novamente obrigada a andar com ele, a ouvi-lo e até a sorrir quando ele sorria. Porém, não conseguindo mais sentir prazer nos objetos ao seu redor, ela logo começou a andar com lassidão. O general percebeu isso e, com uma preocupação pela saúde dela, que parecia reprovar a opinião que ela tinha dele, foi mais urgente em retornar com a filha para casa. Ele o seguiria em 15 minutos. Novamente se separaram, mas Eleanor foi chamada de volta em menos de um minuto para receber uma ordem rigorosa de não levar seu amigo à abadia até o retorno dele. Essa segunda manifestação de sua ansiedade em adiar o que ela tanto desejava impressionou Catherine como algo muito notável. Capítulo 23. Uma hora se passou antes que o general entrasse, e esse tempo foi gasto, da parte de seu jovem hóspede, em uma consideração não muito favorável de seu caráter. Essa ausência prolongada, esses passeios solitários, não revelavam uma mente tranquila, nem uma consciência isenta de reproche. Finalmente, ele apareceu e, por mais sombrias que pudessem ter sido as suas meditações, ele ainda conseguia sorrir com elas. A senhorita Tilney, compreendendo em parte a curiosidade da amiga em ver a casa, logo reanimou o assunto, e seu pai, ao contrário das expectativas de Catherine, não tendo qualquer pretexto para mais demora, além de parar 5 minutos para pedir que as bebidas estivessem na sala à sua volta, estava finalmente pronto para acompanhá-las. Eles avançaram e, com uma grandeza de porte, um passo digno, que chamava a atenção, mas não conseguia abalar as dúvidas da bem informada Catherine, ele liderou o caminho através do corredor, passando pela sala de estar comum e uma antecâmara inútil, até uma sala magnífica tanto em tamanho quanto em mobiliário, a verdadeira sala de estar, utilizada apenas na presença de convidados de destaque. Foi muito nobre, muito grandioso, muito encantador. Foi tudo o que Catherine teve a dizer, pois seu olhar indiscriminado mal discernia a cor do cetim, e toda a minúcia de elogio, todo o elogio que tivesse muito significado, era suprida pelo general. O custo ou a elegância da mobília de qualquer cômodo não significava nada para ela não se importava com móveis de data mais moderna do que o século XV. Quando o general saciou sua própria curiosidade, examinando de perto cada ornamento conhecido, eles prosseguiram para a biblioteca, um cômodo, à sua maneira, de igual magnificência, exibindo uma coleção de livros que um homem humilde poderia ter contemplado com orgulho. Catherine ouviu, admirou-se e questionou com um sentimento mais genuíno do que antes. Absorveu tudo o que pôde deste repositório de conhecimento, percorrendo os títulos de meia prateleira, e estava pronta para prosseguir. Mas suítes de apartamentos não surgiram com os desejos dela. Por maior que fosse o edifício, ela já havia visitado a maior parte, embora, ao ser informada de que, com a adição da cozinha, os 6 ou 7 cômodos que agora vira cercavam 3 lados do pátio, ela mal podia acreditar ou superar a suspeita de que houvesse muitos aposentos ocultos.
Foi, contudo, um certo alívio que retornassem aos aposentos de uso comum, passando por alguns de menor importância voltados para o pátio, que, com passagens ocasionais, não totalmente intrincadas, conectavam os diferentes lados, e ela foi ainda mais acalmada em seu progresso ao ser informada de que estava pisando o que outrora fora um claustro, tendo as marcas das celas apontadas, e observando várias portas que não foram abertas nem explicadas a ela ao se encontrar sucessivamente em uma sala de bilhar e no apartamento particular do general, sem compreender a conexão entre eles, ou ser capaz de se orientar corretamente ao deixá-los, e, por fim, ao passar por um pequeno cômodo escuro, sob a autoridade